Vamos direto ao assunto e vamos assumir que tu estás no mundo das apostas para ganhar. E para ganhar, tu tens duas formas de o fazer. Ou aprendes por ti, apostas por ti, eventualmente ganhas por ti, ou segues um determinado grupo, um determinado tipster, um determinado website, segues as dicas que são passadas, as apostas feitas e ganhas se e quando este tipster, este website, este grupo tiver lucro nas suas apostas desportivas. Estas são as duas formas de tu ganhares nas apostas. E a grande pergunta, que é o que eu vou tentar responder neste vídeo, é o seguinte: vale a pena seguir um tipster? E há três respostas. Há a resposta sim, que eu vou explicar ao longo deste vídeo, há a resposta não, que eu vou também explicar ao longo deste vídeo, e há a resposta certa, que é depende. Mas este depende será sim ou não, e vai haver uma destas respostas que ganha na grande maioria e outra que ganha numa pequena quantidade de casos. É disso que nós vamos falar neste vídeo, por isso presta atenção e nunca te esqueças. Se quiseres analisar jogos de futebol, tens a plataforma da APWin, totalmente gratuita, onde nós cobrimos mais de 10 mil pontos estatísticos todos os meses. Mas sem mais demoras, vamos perceber se vale a pena seguir um tipster. E antes de tu seguires um tipster, tu tens que ter em conta alguns pontos. E o primeiro ponto, e o mais importante, é o registro e o histórico deste tipster. Mais importante, inclusive, ainda do que saber se este tipster tem uma unidade de lucro mensal, ou 10 unidades, ou 20 unidades, é que este tipster que tu estás a pensar seguir tenha estatísticas verificadas por uma terceira parte. Não estou a falar de um Excel, não estou a falar de uns screenshots na casa de apostas, não estou a falar de uns boletins com umas fotos. Eu estou a falar de estatísticas verificadas por uma terceira parte. No Excel eu também posso editar o Excel e dizer-te que eu sou o melhor apostador do mundo. A única forma de tu conseguires perceber se vale a pena ou não subscrever um determinado tipster é se tu tiveres estatísticas verificadas por uma terceira parte relativamente às entradas deste apostador, deste tipster. Agora, em Portugal sobretudo, como não há uma cultura muito avançada ou muito sofisticada destes serviços de tips, a resposta vai ser não. Normalmente o tipster não tem estatísticas verificadas. E não interessa se ele for pago ou gratuito. E portanto, este tipster não tem estatísticas verificadas por uma terceira parte e é essencial que tu te perguntes porquê. Será que é por preguiça? Mas se for por preguiça, o que é que te garante que este tipster não vai ter preguiça na hora de analisar os jogos, de fazer as apostas, dizer-te que vai apostar em alguma coisa, muitas vezes nem aposta nesse determinado evento, e se for esse o caso, então, se alguém tem preguiça em provar o seu registro até um determinado ponto, porque é que tu deves confiar o teu dinheiro, mesmo que não haja uma subscrição, neste determinado tipster? E o segundo ponto é: será que o registro deste tipster não é tão bom quanto isso e, como tal, mesmo havendo um registro das apostas, ele não publica este registro? Pode ser o caso também, e nesse caso tu deves estar alerta e perceber se vale ou não, e a resposta aqui é não, seguir este determinado tipster. Reforço, quer ele seja pago, quer não seja pago. Portanto, o segundo ponto é então a especialização. Eu, por exemplo, aposto na Primeira Liga Portuguesa, tenho uma quantidade de tempo relativamente limitada, mas mesmo que eu tivesse mais tempo, eu optaria por especializar-me nas ligas que eu conheço, nas equipas que eu conheço, nos objetivos de cada equipa, nos plantéis, no desempenho, nos resultados. E eu, realisticamente, só consigo fazer isso, hoje em dia, na Primeira Liga Portuguesa, se eu tivesse mais tempo, se calhar da Segunda Liga Portuguesa e algumas outras competições em Portugal. Nenhum tipster consegue ter os mesmos resultados, e resultados bons, em 3 campeonatos diferentes e em 4 modalidades distintas. Esquece, isso não existe. Tu não consegues ser lucrativo, porque para ser lucrativo tu precisas de ser extremamente preciso e estudar muito cada jogo, e ninguém consegue ser lucrativo de forma manual em, por exemplo,
Primeira Liga Portuguesa, overs no Campeonato Alemão e na NBA e inclusive faz umas apostas em hóquei no gelo. Isso é completamente impossível, porque nós temos que estudar, analisar para nós conseguirmos ganhar mais do que a casa de apostas, que é uma empresa que tem recursos praticamente ilimitados e tem muito mais recursos que nós. Portanto, o segundo ponto que tens que ter em atenção é a especialização. Se o teu tipster não for especializado, tu não deves seguir, porque o melhor médico não é aquele que faz medicina geral. O melhor médico para te resolver um problema que tenhas, por exemplo, no coração, é um cardiologista, não é o de medicina geral. E tu tens que levar exatamente esse pensamento, essa filosofia para as apostas. E o terceiro ponto é a dependência. Isto varia de pessoa para pessoa. Eu, enquanto apostador, eu quero ser o mais independente possível. E porquê? Porque se eu for dependente de outra pessoa, dependente de um tipster, de um grupo, eu vou ter dois problemas. Ponto 1, eu nunca vou acabar por me desenvolver. Se tudo o que eu fizer for copiar e colar, eu nunca vou aprender enquanto apostador. Nunca vou ser autossuficiente, nunca vou aprender o suficiente, nunca vou melhorar o suficiente e, como tal, eu nunca vou ser um bom apostador, um apostador perigoso e um apostador que evolui o seu conhecimento. E o segundo ponto, dentro disto que nós estamos a falar, é o seguinte: a dependência de resultados. Quando tu segues um tipster, tu estás totalmente dependente do desempenho deste tipster, do desempenho deste grupo, do desempenho deste apostador. Ou seja, não controlas nada que está do teu lado e, quer tu tenhas lucro ou prejuízo, não depende rigorosamente nada de ti, depende sim de tudo o que este tipster faz ou recomenda ou aposta. E, portanto, não me cabe a mim dizer se está certo ou errado, e eu, enquanto apostador, e eu, enquanto tudo, quero ser o mais independente possível e, como tal, seguir um tipster vai-me retirar muito desta independência. E, portanto, com estes 3 pontos, o registro das suas apostas, a especialização e a independência, nós vamos responder à pergunta inicial que estava no vídeo, que era: vale a pena seguir um tipster ou não? E, como eu disse, há 3 respostas. A primeira resposta é sim, vale a pena. Isto será eventualmente para 10% dos apostadores, que são apostadores que não querem aprender, que são apostadores que seguem tipsters com um determinado registro, que são apostadores que não têm tempo ou interesse em analisar jogos, em especializar-se, em melhorar. Se for um destes casos, se tu por simplesmente não quiseres aprender mais sobre apostas, então tu não quiseres ou não tiveres tempo. Então tu podes seguir um tipster desde que se especialize num determinado mercado, desde que tenha estatísticas comprovadas por uma terceira parte e desde que te dê a segurança de que tu podes ser dependente deste apostador com algumas garantias. Claro que ele não pode, nem vai, em momento algum, garantir que os resultados passados vão ser os resultados futuros. E o segundo ponto é não deves seguir um tipster. E isto, realisticamente, vai afetar, abordar 90% dos apostadores. Porquê? Porque tu, enquanto apostador, idealmente vais querer lucrar e a melhor forma para lucrar é trabalhar naquilo onde tu és melhor e trabalhar apenas e só nisso, idealmente. Se tu és bom em cantos, se tu és bom na análise, se queres aprender, se queres evoluir, se queres investir algum tempo a analisar os jogos e a melhorar o teu conhecimento, a tornar-te um apostador mais perigoso, então em momento algum tu deves seguir um tipster. Da mesma forma, quer ele seja grátis ou pago. Se não tiver estatísticas verificadas por uma terceira parte, tu não deves seguir um tipster. Se ele não se especializar, tu não deves seguir um tipster. E se tu não quiseres estar dependente de outra pessoa para 100% dos teus resultados, então tu também não deves seguir um tipster. E agora, a resposta certa e a politicamente correta é: depende se deves ou não seguir um tipster. Se ele tiver estatísticas verificadas por uma terceira parte, relembro, não é um Excel. Se ele se especializar num determinado mercado, num determinado campeonato, ok? E se conseguir provar de alguma forma que os resultados foram, pelo menos, aceitáveis, quem sabe até ligeiramente positivos.
E portanto, estes são os 3 pontos que dependem se tu deves ou não seguir um tipster. Diz-me nos comentários se concordas ou não, se segues algum tipster, porque é que segues, mas nunca te esqueças, a menos que tenhas estatísticas verificadas por uma terceira parte, pode ser um caminho muito perigoso para ti. Do meu lado e do lado da APWin, obrigado por teres prestado atenção. Se precisares de uma plataforma para analisar os teus jogos de futebol, tens a APWin. Do meu lado e da nossa equipa, obrigado por esteres desse lado, obrigado pela atenção e vemo-nos no próximo vídeo.